Graças e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar aqui novamente com vocês. A gente sempre fica muito honrado com o convite. Quando a gente recebe, foi com muita alegria que a gente recebeu a mensagem, sempre muito carinhosa do Will. É muito bom quando ele nos manda a mensagem. Eu acho muito legal porque, além de tudo, é uma mensagem transmitida com muita alegria, né, Will? Ele sempre nos transmite uma alegria muito grande na hora de nos convidar e eu devolvo da mesma forma, né? Mas é muito bom estar com vocês. A gente se identifica muito com os jovens. Acho que os jovens aqui já perceberam isso, né? A gente gosta muito de conversar com vocês, de poder acompanhar um pouco da vida de vocês e nada mais justo do que poder também trazer a mensagem da parte de Deus para os jovens, já que a gente tem tanto carinho e a gente tem tanta sinergia com esse grupo tão especial dentro da igreja. Mas, além de ser um prazer, de ser muito bom, é uma grande responsabilidade, é um privilégio. A gente sabe que temos grandes pregadores que sempre trazem mensagens para esse púlpito. A partir desse púlpito aqui, grandes mensagens são trazidas para o povo de Deus. Temos pastores preocupados, presbíteros, o seminarista Toninho sempre traz mensagens da parte de Deus que tem nos edificado e nos alimentado. Mas a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é com o pastor dos pastores, é com o dono desse rebanho, é com o dono dessa igreja, que é o Senhor Jesus. Então a Ele a gente pede que nós possamos ser instrumentos na mão dEle, nesse momento, que a mensagem seja trazida, seja da parte dEle, e que nós possamos ser iluminados neste momento, nessa mensagem, e que possamos aprender juntos da parte de Deus. Feitas essas primeiras considerações, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, aplicativos e os textos onde estiverem, em Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 4. Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 4. Eu vou aguardar um pouco até que os irmãos possam encontrar o texto. Nós lemos assim, na palavra de Deus, em Romanos 5, do verso 1 ao verso 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, nós queremos te rogar a tua iluminação neste momento, que o texto que ora será meditado pelo teu povo possa alimentar, Senhor Deus, este jovem rebanho, que nós possamos sair daqui revigorados, alimentados, alicerçados na tua palavra, pois é muito importante, em qualquer oportunidade que temos, aprendermos mais da tua palavra e que neste momento o nosso pensamento esteja unicamente cativo a ti, Senhor Deus. Sabemos que muitas vezes é difícil, porque com o advento da tecnologia, está alguns momentos, quer seja minutos, até ouvindo uma pessoa falar de cima de um púlpito, falar de um púlpito é complicado para os jovens, mas nós entendemos que os jovens crentes aprenderam a ouvir a palavra que vem do púlpito, não porque é de homem, mas é a palavra de Deus sendo pregada através da instrumentalidade do teu servo. Então por isso nós te pedimos que possamos aprender de ti. É isso que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem
dois processos de fabricação que são bem conhecidos e que servirão como duas ilustrações importantes e que são ilustrações iniciais para essa nossa meditação. Esses dois processos de fabricação são o refino do ouro e a fabricação de vasos de porcelana. Eu vou começar pelo refino do ouro, que eu acho que muita gente não sabe exatamente como é feito o refino do ouro. Muita gente conhece as peças feitas pelo ouro. São peças geralmente muito caras, peças muito desejadas, mas o refino do ouro é bem interessante a fabricação dele. Quando retiramos o ouro da natureza, ele normalmente está enterrado, normalmente ele está misturado com terra, barro, pedra, inclusive misturado com outros metais. Ao longo do processo de purificação, a exigência é tão grande quando buscamos o ouro de alta pureza, que até mesmo a prata é considerado uma impureza. Ou seja, a prata é um metal também precioso. Mas na hora do refino do ouro, a prata é considerada um metal, é considerada uma impureza. Para você ver como é o processo do refino do ouro. A apuração que se dá ao refino do ouro. Para refinar o ouro e separá-lo de toda impureza, normalmente usa-se o processo de fundição. Chamado é um nome bem interessante e complicado e até engraçado. O nome é burilação, não é bulinação não. É burilação, de burilar, aperfeiçoar, melhorar. Onde se aquece o ouro, nós colocamos o ouro em um cadinho. Um cadinho é um copinho, um recipiente próprio para fundição. Se coloca um fogo intenso sobre o ouro e ele vai derretendo e ele vai ficando aquela massa disforme. E uma coisa bem interessante acontece. O ouro é mais pesado do que os outros metais e ele vai sendo separado desses metais. Ele vai ficando à margem e esses metais, que são menos preciosos, ele vai surgindo, ele vai vindo para cima e o ouro para baixo, dentro do cadinho. E é muito interessante, porque essa separação, o ourives vai retirando. Com algum artifício ele vai retirando. E essa impureza, esse material que é retirado, chama-se escória. Escória é um nome dado para lixo, para o que não presta. Escória. São materiais mais leves, são metais mais leves e é retirado do ouro. E quando o ouro passa por esse processo, ele fica puro, ele fica muito mais valioso. Mas ele passa por esse processo de fogo intenso. Um outro processo muito interessante, que eu acho que esse é muito mais conhecido de todos, é o processo de produção de vasos de porcelana. Todos aqui conhecem esse processo. O barro é extraído da natureza, ele passa pela primeira transformação. O barro, geralmente, puro, ele vem em pedras, ele vem duro. Ele é moído, ele é umedecido, ele é pisado, ele é moldado e ele é colocado para secar. Até aí o processo fez com que o barro passasse por várias transformações. O barro, que era uma pedra disforme, ali na natureza, ele se transformou num vaso sequinho, mas ainda ia passar por algumas transformações. E ele ia passar por uma transformação que é a maior de todas. O processo final na fabricação de um vaso de porcelana se dá quando o oleiro coloca esse vaso sob uma temperatura extremamente quente dentro de um forno. Ele vai lá, tira aquele vaso que está seco. Você pega aquele vaso, ele está duro, ele está durinho lá. Mas ele não está firme, porque ele vai aguentar uma carga de trabalho. Vão colocar coisas dentro dele, água. Muitas vezes o peso até da própria água faz com que ele arrebente se ele não estiver bem seco. Colocado dentro de um forno, toda a umidade daquele vaso dentro do forno vai embora, evapora e o vaso fica completamente seco. Em alguns processos de fabricação de vasos, é interessante que vem um oleiro lá e dá uma pancadinha nele. Pam! Ele não quebra. Ele dá faz esse barulho
mas ele não chega a quebrar. Veja como ele passou por várias transformações. E o momento de maior transformação, esse fogo intenso que ele passa. Mas uma coisa interessante, que muitas vezes esse vaso, ele quando chega no momento mais intenso de transformação dele, ele se quebra. E ele volta para o começo do processo. Ele é moído novamente, ele é moldado, umedecido, pisado, e ele volta para o começo do processo. Ou seja, se ele não for aprovado pelo oleiro, ele volta para o processo do começo. Eu quero usar esses dois exemplos que nós demos aqui no começo para mostrar que a nossa vida é feita de muitos momentos de provações e tribulações. Invariavelmente, o crente deverá passar por esses momentos, pois o próprio Senhor Jesus já havia nos dito. O Senhor Jesus, quando estava orientando os seus discípulos que haveriam tempos difíceis, ele disse para os discípulos: no mundo tereis aflições. Nós encontramos isso em João 16:33. Ora, ele diz depois: mas tem bom ânimo. Eu acho isso muito interessante, porque ele nos prepara, veja bem, no mundo tereis aflições. Para ser mais claro, colocando para uma linguagem mais jovem, a coisa vai ser punk. Isso nos prepara. No mundo não é fácil, a coisa vai ser complicada e difícil. Nós devemos a todo momento estar preparados para viver esses momentos em nossas vidas, entendendo que esses momentos de dificuldades e tribulação, essas tribulações e dificuldades geram grandes oportunidades de aprendermos mais do Senhor e também temos uma valiosa oportunidade de aprender com as dificuldades da vida. Observem, esse conjunto de experiências e vivências diante de Deus geram algo que é buscado por todos nós, chamado maturidade espiritual. Aqui eu acho que grande parte dos jovens jogam videogame. Estou certo? Poucos, né? Acho que a maioria já jogaram ou jogam videogame. Imaginem que cada fase que você passa é mais difícil. Cada fase que você passa, você encontra um mestre mais difícil, não é isso? Na linguagem do videogame. E cada vez que você passa desse mestre mais difícil, você fica mais craque. E se você zerar aquele jogo, você diz: eu vou voltar para o começo. Você passa daquelas fases muito mais fáceis. Ou seja, você aprendeu a passar daqueles momentos difíceis, daquelas dificuldades, muito mais facilidade. Você aprendeu a lidar com aquela dificuldade do jogo. Vamos usar esse exemplo aí para a nossa vida? Então, nós aprendemos que as dificuldades da vida, ou seja, as fases difíceis da nossa vida, nos geram maturidade espiritual. No texto que nós usamos como base em Romanos 5, nós vemos progressivamente esse crescimento, onde uma atitude, perseverança, acaba gerando uma prática, que é a experiência. E essa prática acaba construindo um sentimento, que é a esperança. E nós vamos aprender nesse texto como nós vamos progressivamente, através das dificuldades, amadurecendo no Senhor. Não nos escondendo das dificuldades, não correndo das dificuldades, mas sim enfrentando as dificuldades, para que esse conjunto de coisas nos dê ferramentas para lidar com as dificuldades que virão no futuro. Em primeiro lugar, nós vamos aprender a perseverar e aprender. Possuir perseverança é ter persistência de quem não desiste, é insistir, é obstinar, é continuar, é perseverar em um sonho, é ser incapaz de desistir, é, sobretudo, continuar crendo. Ter esperança significa persistir em seguir a Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades.
Perseverar é não desistir no primeiro obstáculo imposto pelas adversidades da vida. Eu quero usar um outro exemplo, que é muito próprio da geração que aqui temos. Ao fazer o Enem, eu acho que de primeira você não consegue entrar no curso que você sonhou. Eu quero fazer medicina. Vou lá no Enem com aquele sonho, com a caneta azul e preta na mão. Chego lá me achando o verdadeiro Einstein, mas quando vou ver minha nota lá, não deu. Vou fazer um outro curso que não é absolutamente desonroso, mas não é o que eu queria. E o que muitas vezes nós fazemos, no ano que vem eu vou fazer de novo. No outro ano eu vou fazer novamente. E até a gente conseguir o curso que a gente realmente quer, a gente persiste. Essa é a característica de quem persiste. Não desistir. Eu coloquei esse exemplo do Enem porque é muito interessante ver que os jovens fazem isso. Todos os anos nós vemos os mesmos jovens, porque era ser normal você fazer o Enem, conseguir medicina na primeira. 0,01% deve conseguir na primeira. Encaixar num curso que é engenharia, medicina, que é super concorrido. Mas a maioria dos jovens persistem, tentam mais de uma vez. E eu quero chamar a atenção que persistir e não desistir, como eu falei, é não no primeiro obstáculo, ou seja, na primeira provinha do Enem, não vou fazer mais. Não. Tem gente que nem chega a entrar na prova, tem gente que fica na porta e dá aquele show dos atrasados, né? Que é muito engraçado, mas é triste também. Tem gente que nem na porta entra. Pelo menos eu não conheço quem não queira fazer no outro ano. Não deu agora, mas eu vou fazer. Essa é uma característica muito importante. Persistência, a não desistência. Observe, essa é uma qualidade notada em muitos personagens bíblicos. Essa é uma qualidade notada nos crentes no Senhor Jesus. Mas vamos observar aqui, porque nós não temos absolutamente nenhuma dúvida que nos crentes no Senhor Jesus, uma vez salvo, essa é uma das características mais marcantes. Mas nós queremos tomar como exemplo um personagem bíblico. Nós vamos falar do servo do Senhor chamado Josué. Olha só a história de Josué. Ele nasceu como escravo no Egito, junto com o resto dos israelitas. Ele somente viu a libertação do seu povo debaixo da liderança de Moisés quando tinha 40 anos. 40 anos. Depois disso, Josué ainda teve que esperar outros 40 anos para entrar na terra prometida. Isso por conta do pecado dos outros. Ele teve que esperar esse tempão. Mas uma característica que é notada em Josué, na sua biografia, que durante todo o tempo que esteve no Egito e depois no deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. Ele foi persistente. Diante dos desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas perderam esperança e se voltaram para a idolatria. Um fato muito interessante que nós lemos em Êxodo é que muitos israelitas sentiram saudade, veja bem, das cebolas do Egito. Era só um motivo, era só uma desculpa. Cebola nem é tão bom assim, né? Sabe, aquela coisa, eu queria voltar, lá era mais confortável, era minha zona de conforto, eu estava sob o jugo do faraó, mas lá pelo menos eu tinha água onde eu queria, eu tinha minha raçãozinha na hora certa. Sabe aquela coisa de quem não quer, qualquer desculpa serve? Era esse o povo que estava se voltando para a idolatria. Mas Josué era um daqueles que não deixava de persistir. Diante de tantos desafios, ele persistiu. Veja que coisa interessante. Ainda na biografia de Josué, é falado que foram mandados vários espias
para ver a terra prometida. Um deles foram Josué e Calebe. E vários dos espias voltaram dizendo: olha, aquela terra tem gigantes, a gente vai ser consumido por aquele povo. Não, não vai dar não, não vai dar não. Deu ruim, volta. Mas Josué disse: não, lá é bom demais. Lá, ó, terra que tem leite e mel, lá tem... Engraçado essa descrição dele. Lá tem uvas que, se a gente colocar nas costas, elas ficam arrastando no chão. Inclusive, Israel é muito característica essa imagem. Se você procurar na internet, você vê. São chaveirinhos que são vendidos com uma pessoa com um cacho de uva que arrasta no chão. Ficou muito conhecida essa imagem. Então veja só, a visão daquele que não está com vontade, que está com má vontade, na verdade, e a visão daquele que está persistindo. Eu cheguei até aqui, eu vou lá. É aquela visão que a gente sabe muito bem, né? Se o cara é gigante, quem está com má vontade diz: eita, rapaz, não vai dar não. Eu acho que eu vou perder essa luta. E se o cara está com boa vontade, diz: olha, não tem como errar. Se eu fechar o olho e dar um murro, eu vou bater nele. Mais ou menos isso. Então, essa é uma das características de Josué. Característica de persistência. Embora a linguagem mais suave, mais despojada que eu esteja falando, não tira uma verdade. Nós temos que imitar essa característica. Nós muitas vezes desistimos no primeiro obstáculo. Nós olhamos, fazendo aqui uma alusão à terra prometida, nós olhamos algo que Deus tem para nós. E nós olhamos a dificuldade que está no meio dessa promessa do Senhor e nós dizemos: ih, deu ruim, não vou não. Voltamos. Ao invés de nós dizermos: olha, a dificuldade está lá, mas eu vou e vou enfrentar e vou conseguir. Ser persistente. E o que é mais engraçado disso tudo, engraçado e trágico, é que todos tinham visto o poder e as maravilhas de Deus caminhando pelo deserto, Deus guiando aquele povo numa coluna de fogo, Deus caminhando como uma nuvem com o povo, trazendo para o povo tudo o que ele precisava como mantimento, mas ainda assim houve incredulidade do povo. E uma das coisas que eu acho muito interessante e que me revigora é ler um texto que se encontra no próprio livro de Josué, Josué 1,6. É mais extenso o texto, mas uma sentença que está lá: esforça-te e tem bom ânimo. Veja se isso não é uma sentença de quem tem persistência. E ele repete: novamente te digo, esforça-te e tem bom ânimo. Essa é a característica de um verdadeiro servo do Senhor: persistência ante as dificuldades. Esse é o primeiro ponto que nós queremos abordar. A nossa maturidade cristã, o amadurecimento ante as dificuldades, ele vem com persistência. Ele vem com persistência em querer vencer. Porque temos o Senhor do nosso lado. Tendo esse entendimento, nós temos que seguir em frente. Em segundo lugar, a experiência e caráter aprovado. No texto de Romanos 5, verso 4, nós percebemos que o Senhor nos fala através da instrumentalidade do apóstolo Paulo que a perseverança que nós falamos traz a experiência. E eu quero chamar a atenção para esse termo, experiência. Experiência muitas vezes é tratada como apenas base de conhecimentos, ou às vezes como prática repetitiva. Eu vou explicar. A gente considera uma pessoa experiente quando ela entende muito de algo. Quando uma pessoa que você de repente vê no trabalho, ele entende muito de determinado assunto. Olha, fulano entende muito sobre esse assunto do trabalho, de algo, do procedimento de trabalho. Ele é experiente. Ou ele entende de algo da vida, ele te fala, ele é muito experiente. Mas eu quero te mostrar que experiência é algo muito mais profundo, sobretudo nesse texto. Nós entendemos muitas vezes que experiência é uma prática repetida, ou uma prática de repetição.
Em algumas indústrias tem a função e é uma função muito honrosa, não estou fazendo aqui nenhuma, não estou falando em detrimento de quem faça isso, mas alguns funcionários que precisam tirar uma peça de um lugar para colocar no outro. Repete isso há 20 anos. E ele faz isso como ninguém. Aquela coisa, o cara sabe tirar uma peça daqui e colocar aqui. E se você colocar outro no lugar dele, o cara não consegue fazer. É simples? É. Mas ele sabe fazer aquilo ali, repetido. E muitas vezes nós vemos isso como experiência. Ele é experiente nessa função. Mas eu quero mostrar para você, meu jovem irmão, que experiência é muito mais profundo que isso. Quando nós colocamos o termo experiência na perspectiva da vida espiritual, nós percebemos que o termo original para a experiência que se encontra em Romanos 5,4 é dokimem. Esse termo traduzido quer dizer caráter, ou seja, caráter aprovado. E eu vou explicar por que isso é tão importante. Olhando por esse prisma, entendemos que a perseverança molda o nosso caráter. Ou seja, o texto nos diz que a perseverança traz a experiência, ou seja, a perseverança molda o nosso caráter. E o nosso caráter é o nosso aspecto de personalidade, responsável pela nossa forma habitual e a forma como agimos, e a nossa índole, a nossa natureza, o nosso temperamento e tudo isso. A perseverança molda o nosso caráter e torna o nosso caráter aprovado. O termo dokimem é caráter aprovado. A importância disso é que, perceba bem, o foco muda. Não é mais o experiencialismo que é importante. E esse experiencialismo não te torna o centro das atenções. Olha, eu sei falar 50 textos bíblicos em 1 minuto e você não sabe. Não é isso. Olha, eu sei dizer todos os livros da Bíblia aqui, você não precisa nem me dizer, eu fecho os olhos e digo. Não é isso. Não é essa experiência. É o teu caráter moldado, a tua vida moldada. É o teu ser completamente mudado e transformado. Você não é mais o centro das atenções. Aquele que te transformou, sim. Ele que é digno de ser louvado, não você. Percebe que esse experiencialismo cristão está em voga em muitos lugares. Pessoas que arrotam teologia, pessoas que arrotam espiritualidade e acham que isso é experiência ou maturidade cristã, quando não. O texto nos diz, e é muito claro, que a perseverança molda o nosso caráter e nos torna e nos faz ter caráter aprovado diante de Deus. Quando Deus te transforma, Ele transforma tuas ações através da perseverança, de forma, e eu repito, para que você não seja visto como alguém admirável, mas aquele que te transformou digno de ser louvado. Meu jovem, a maturidade na Bíblia também está ligada à ideia de peregrinação, de jornada, de caminhada, de seguir a Jesus. As tribulações, as provas, as lutas, os dramas, até algumas das nossas derrotas, podem levar à maturidade, ao refinamento da fé, ao crescimento e compreensão melhor das coisas. Se de fato nós quisermos experimentar um crescimento saudável na fé, na sabedoria, na experiência pessoal e íntima com Deus, devemos buscá-lo de maneira perseverante, a fim que Ele amolde nosso caráter, nos dando uma verdadeira experiência espiritual com Ele. E não ter experiencialismos.
E não achar que você é maduro porque você acha que teve uma experiência com Deus. Mas você mostrar maturidade nas suas ações cotidianas. Mostrar maturidade quando na internet houver oportunidade de pecar e você não pecar. Porque você foi amoldado pela perseverança, o teu caráter foi aprovado. Isso é muito importante de entendermos. Terceiro lugar, a esperança em meio às dores. E parece um paradoxo, né? Afirmar que alguém pode ter esperança em meio a momentos de tristeza, a dor. Não é um paradoxo dizer isso. Como é que eu posso, em momento de dor, a não ser, muitas vezes, eu quando bato com o dedinho mindinho na cadeira, eu fico chorando e rindo. Acho que é uma coisa meio isso. Mas fora isso, é meio difícil saber. Como é que eu estou com dor e estou feliz? Isso é um paradoxo. Isso não cabe na nossa mente. Mas a gente vai entender isso. A igreja do Senhor, ela sempre esteve em meio a um mundo caído com seus conflitos e suas dores. Observe, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, haviam vários servos do Senhor ali. Servos fiéis do Senhor. Sofreram, perderam as suas vidas, perderam suas famílias, suas casas. Igrejas foram destruídas. Eles estiveram em meio a toda aquela dor. Eles não foram, digamos assim, poupados, porque nós vivemos num mundo totalmente caído. Um mundo que foi assolado pelo pecado. Nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo em meio a pandemias, como essa que nós vivemos. Nós não estamos vivendo a primeira pandemia, não. Tem uma listinha aqui de pandemia que o mundo já teve. Grandes pandemias, só pode ser grande, né? Mas pandemias dignas de nota na história. Peste de Justiniano, em 541 d.C. Peste negra, em 1343. A gripe russa, em 1580. Gripe espanhola, em 1918. H1N1, gripe suína, o surto de cólera e vários outros. A gente está vivendo agora o coronavírus, a Covid-19. Milhões de vidas foram perdidas em meio a essas pandemias. E ali estava a igreja do Senhor. Muitos servos do Senhor morreram nessas pandemias. Nós não estamos imunes. Nós sofremos com as coisas do mundo, porque vivemos ainda assim no mundo caído, infelizmente. A igreja passou por tudo isso, fortalecida em Deus, da mesma forma como hoje precisamos e como sempre precisaremos nos fortalecer nele. A nossa alegria não está alicerçada na felicidade como o mundo a vê. A nossa alegria em meio às dores está alicerçada no fato de termos a Deus para recorrer neste momento. Em meio a esse surto, meio a essa pandemia, nós não estamos abandonados, nós temos ao Senhor. Esse é o nosso motivo de alegria em meio à dor. Tem mais. Eu tenho absoluta certeza, meus irmãos, que esses irmãos que perseveraram e deixaram ser conduzidos pela vontade do Senhor, nesses períodos conturbados, saíram mais fortalecidos no final de cada período desse. No final de uma guerra, eles saíram mais fortalecidos. No final de uma pandemia, saíram mais fortalecidos. No final de qualquer problema, saíram mais fortalecidos. Mas nós estamos falando aqui de grandes problemas, pandemias, guerras. Mas no final da tua guerra interior, no final da minha guerra interior, no final do teu conflito, no final da doença que está assolando teu coração, quando você passar por isso, você sairá fortalecido. Você tem Deus ao teu lado. Eu quero trazer um exemplo aqui da cultura pop e eu quero fazer um trato com vocês, tá? Trato de amigo, de irmão. Não lembre mais do exemplo do que da mensagem. Mas é um exemplo da cultura pop.
Vocês, todos aqui assistiram O Senhor dos Anéis, né? Quem assistiu, você não assistiu, Manu, O Senhor dos Anéis? Quem não assistiu O Senhor dos Anéis aqui, seguido, os três? Acho que muita gente já assistiu seguido, né? Aquele pequenino personagem principal chamado Frodo. Primeiro filme sorridente, quando, sabe, Gandalf chama ele para aquela jornada. Nossa, vamos lá, Sociedade do Anel, bota a capinha, vamos embora, tudo alegre. Aquela carinha linda, maravilhosa, coradinho. No último filme, sujo, acabado, com o dedo partido. Percebe que a jornada dele foi difícil. Ele se corrompeu no meio do caminho, ele sofreu. Mas lá naquele finalzinho, nas cenas finais, ele está sentado na frente da casa dele. Ele tem outro semblante. Ele tem um semblante mais tranquilo, mais experiente. Ele tem um semblante muito parecido com Bilbo, que é o tio dele, da primeira trilogia. Bilbo, a mesma coisa. Vamos lá, vamos chamar. Tem um anel para a gente transportar. Que coisa boa. Você lembra quando termina toda a jornada de Bilbo, que começa de Frodo? Ele sabe exatamente por que ele vai passar. E eu sei que eu estou falando de coisas que vocês entendem, porque vocês ou leram o livro ou viram o filme. O semblante de um e de outro, no começo e no final do filme, carinhas sorridentes, olha que legal, final do filme, aquele semblante de caramba, passei por tudo isso. Nós temos uma jornada na nossa frente. Essa jornada na cultura pop chama-se jornada do herói. Ela é necessária. Em todos os filmes tem a jornada do herói. Nós não somos nenhum herói, mas nós temos que ter a nossa jornada. Tem um livro que eu recomendo a todos vocês, chamado O Peregrino. É uma jornada de um personagem chamado Cristão. Maravilhoso esse filme. Esse livro também é filme. Ele traz uma jornada muito parecida com a nossa. Nós temos que passar por essa jornada. É inevitável que nós passemos por essa jornada. E dor, sofrimento, alegrias, tudo isso faz parte dessa jornada que nós iremos passar. Mas, da mesma forma que é necessário passar por essa jornada, muito mais necessário se faz passar por ela com Deus ao nosso lado. Digamos que de joelhos nós andamos mais rápido nessa jornada. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no texto de 1 Pedro 1, versos de 6 a 7. Ele vai corroborar com o que nós estamos dizendo. 1 Pedro 1, dos versos 6 a 7. Diz assim: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Dor, sofrimento não são eternos. Provações jamais são em vão. Pedro, ele escreve aqui no texto que, embora no presente, por breve tempo, se necessário, e perceba, ele usa uma forma condicional, se necessário, o que pressupõe aí a realidade da nossa condição. Ou seja, em outras palavras, podemos entender o verso da seguinte forma: embora no presente, se necessário, e é necessário, dessa forma Pedro aponta para o propósito divino por trás de cada provação, sendo muito mais claro. Ele vai dizer para você, embora no presente
Sendo necessário, e é necessário, vocês vão ver que tudo isso que vocês estão passando no futuro lhes mostrarão que isso tudo valeu a pena. Que isso tudo trará para vocês um peso de experiência, trará um peso para vocês, uma carga para vocês que nada pode comprar, o mundo não pode dar. A verdadeira experiência. Lembra lá que eu falei? Perseverança, caráter aprovado e a esperança verdadeira. Essa sim é a esperança verdadeira. Nada na vida do crente, no sentido de provações, é em vão. Provações servem não somente para nos lembrar da nossa dependência no Senhor, elas também servem para reduzir a nossa atração pelas coisas do mundo. Elas fazem com que nós deixemos de ter o foco das coisas do mundo e passemos a ter foco nas coisas de Deus. Percebe que a oração de uma pessoa alquebrada, a oração de uma pessoa, vou usar uma linguagem mais conhecida nossa, uma pessoa triste, uma pessoa que está na deprê, percebe que ela é muito mais profunda, até mesmo sem palavra nenhuma. Ela é muito mais profunda e muito mais entregue ao Senhor do que a oração de quem está alegre, que às vezes é: Senhor, muito obrigado por esse dia, amém? E dorme. Você passando por aquele problema, você ora por horas. É muito mais, você sente muito mais vontade de buscar. Você vê isso na biografia de Davi. As orações de Davi nos momentos mais terríveis de sua vida são orações tristes, orações que você sente o peso dramático daquela oração, porque verdadeiramente ele estava sentindo a necessidade de clamar ao Senhor. As provações também nos preparam para confortar os irmãos que sofrem. Nós não conseguimos dizer para uma pessoa que uma coisa é ruim se nós não passamos por ela. Provações muitas vezes servem também, elas agem de forma didática na nossa vida. Nós passamos por um problema, muitas vezes e quase sempre, por conta do nosso próprio pecado. E quando nós passamos por esse problema, nós conseguimos chegar no irmãozinho: olha, vem cá, senta aqui, vou falar uma coisa, faz isso não. Se você fizer, e você consegue dizer para ele exatamente o que aconteceu. Você não imagina, olha, pode acontecer tal coisa, você diz: acontecerá isso, isso e isso em tua vida. Meu jovem, isso é muito importante. Jovens instruindo outros jovens é muito importante. Vocês conseguem atingir com a linguagem muito própria uns aos outros. Por isso que esse peso de experiência é muito importante na vida do jovem. E o mais importante de tudo, as provações nos ensinam a esperar somente em Deus. Vocês já se deram conta que os sinônimos de esperança, alguns deles são expectativa, espera, fé, confiança, crença. Crença é crer. Você já observou que progressivamente você está tendo perseverança, você tem um caráter amoldado e agora você espera verdadeiramente naquele que pode e vai te ajudar. A esperança não é aquele sentimento vazio de entrega. Sabe aquela coisa, a esperança é a última que morre, no sentido de você não tem mais nada o que fazer. Eu tenho esperança. Não é isso. Esperança é ter fé. Esperança é expectativa, vai chegar. Quem tem expectativa de uma coisa que não vai acontecer? Se eu estou esperando alguém, eu estou na expectativa daquela pessoa chegar, eu imagino que aquela pessoa virá. Não pode ser o contrário. Então, se eu tenho esperança,
Se eu tenho um caráter amoldado, se as provações me ensinaram a ter esperança, elas me ensinaram a esperar em Deus. Ou seja, a expectativa é no Senhor. É fé, é confiança no Senhor. Finalizando, meu querido jovem, eu quero te dizer que ao termos perseverança, caráter aprovado por Deus, ou seja, a experiência e esperança, seremos crentes amadurecidos. Você lembra lá dos dois exemplos que eu usei no começo? Do vaso e do ouro. Imagine que você é essa matéria-prima bruta e que você vai ter que passar pela provação. Você vai passar por uma provação ainda na sua vida, se você não está passando. E essa provação e a alusão ao fogo é apenas por conta do material que está sendo trabalhado. E poderia ser qualquer outra coisa, mas ambos os materiais são colocados ao fogo apenas como alusão ao material. Eles são amoldados. Um é amolecido no fogo para que seja moldado e o outro é endurecido no fogo. Imagina só, um ouro que não passa pela burilação ou pelo aperfeiçoamento. O cara chega lá, vê aquele ouro cheio de barro, de metal. Eu não vou nem fazer nada. Passa um negócio nele, limpa, passa uma aguinha. Que valor terá esse ouro? Uma pessoa olhará para esse ouro, não tem valor nenhum. De que serventia terá um vaso que não passar pelo forno, pela prova final dele? Nenhum valor. A primeira prova que ele será colocado, ele quebrará. Quando alguém pegar na alça dele, soltará. É inevitável que esses dois materiais, você, passe por essa prova. E passando por essa prova, você será valioso e você terá, digamos que, serventia. Você será firme, você será forte. No texto que nós lemos, eu quero chamar a atenção de vocês. Isso é muito importante. No texto de Romanos 5 que nós lemos, a centralidade do texto, o tema central do texto, está na justificação pela fé. Observe uma coisa interessante nesse texto. O texto, o verso 1 e 2, fala da justificação pela fé. E ele segue falando aquilo que nós pregamos hoje. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Chama a atenção, porque esses dois versículos nos conforta. Porque, em primeiro lugar, nós temos que entender que o que vem em seguida, ele fala sobre provações. Antes da provação, o que está escrito aqui, o que Deus falou através do seu servo, é que nós estamos justificados pela fé. A prova está acontecendo conosco depois da nossa justificação, ou seja, nós não estamos passando por essa provação sem a justificação. Temos digamos que esse suporte de Deus. Somos justificados e esse mérito é de Cristo Jesus. Essa justiça nos é imputada. E ele diz no texto: pela graça estamos firmes. E se você não entendeu, eu vou te dizer mais claramente: você vai passar por essa prova apoiado e suportado por Deus, justificado por Deus. Você passar pela provação, você vai ganhar perseverança, você vai ter perseverança, você vai ganhar experiência, você vai ter esperança, porque
o próprio Cristo Jesus te justificou. Meu querido jovem, eu encerro essa meditação na esperança de que nós possamos ter aprendido. Esse texto me chamou muito a atenção. Ele falou comigo esses dias. Porque nós estamos vivendo provas e mais provas. Provas trabalhando em meio à pandemia, estudando em meio à pandemia, fazendo tudo em meio à pandemia, vindo para a igreja em meio à pandemia, tudo em meio a isso, a confusão. As pessoas não têm muita paciência às vezes, mas entendendo que é pelos méritos de Cristo que nós conseguimos passar por essa prova, eu fiquei mais tranquilo, eu fiquei mais... Sabe aquela coisa, aquele peso que você sente que não tem mais nas suas costas? Porque o mérito não é meu, não é seu, o mérito é dele. E é por ele que nós conseguimos passar por essa prova. Então, se você tem passado por uma prova pessoal, coloca por assim dizer, coloca o teu fardo pesado aos pés de Jesus e segue o servindo. E passe pela prova. Quero orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação. Agradecendo por termos aqui, Senhor Deus, jovens que amamos tanto, Senhor, que tem buscado a Tua face, enquanto tantos como este, Senhor Deus, estão nesse momento no mundo buscando prazeres da carne, ó Pai. Estes jovens que estão aqui estão se divertindo também. Eles sorriem, eles se alegram, mas eles te buscam, Senhor Deus. E não há alegria maior do que essa. Sorrir, se alegrar e saber que fazem tudo isso na Tua presença. Nós queremos te agradecer porque Tu reservaste este dia, Senhor Deus, para que nós pudéssemos trazer uma porção da Tua palavra, Senhor, para meditarmos. Assim como meditei nesta palavra, assim como fui atingido por ela, que os corações possam também ser atingidos por essa palavra e que o Teu nome tenha sido glorificado, Senhor Deus. Tenha sido glorificado através dessa pequena porção da Tua palavra. Que nós te rogamos em o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.